Certinho? Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite para quem está aqui. Boa noite para quem está em casa. Boa noite. Boa noite. É isso aí. Vamos animar isso aí, né, pessoal? Porque, ó, uma hora dessa, 19 horas, a gente está começando, né? Pessoal, meu nome é Júnior e sou professor de literatura, pessoal. Então, hoje nós vamos falar sobre literatura brasileira e literatura portuguesa, ok? Nós vamos trabalhar, então, um geral hoje sobre literatura e vamos começar as escolas literárias, ok? Então, vamos lá, pessoal. Para a gente começar qualquer coisa, a gente tem que entender o nome. É ou não é? Quando você estuda, por exemplo, geografia. O que é estudar geografia? O que é geografia? Geografia, palavra. Vamos na origem da palavra. O que é geografia? Geo é o quê? Geo é? Sara, já falou. Geo é o quê? Você não falou não? Vamos lá, geo. Vou mudar então. Biologia. Bio é o quê? É vida. Vida. Logia. Estudo. Estudo. Biologia é o estudo da vida. Geografia. Geo é terra. Geo é terra. Grafia. Escrita. Então, escrita da terra. E por aí vai, né? Estudar língua portuguesa, estudar matemática e literatura. Estudo de expressões Estudo das expressões? que varia de... Vamos lá. Varia de quê? Como fala? Li- Época. Literatura vem de literatura, do latim, que significa a arte de ler e escrever. Nós vamos agora trabalhar a escrita? Não, mas vamos trabalhar a arte de ler. Não, Júnior, mas aí você está de sacanagem com a gente, né? Nós já sabemos ler. O que é ler? Ler é você vê um conjunto de letras e... Codificá-las? Ok. O significado que... Então vamos lá, pessoal. O que é ler? Ler é simplesmente juntar letras, sílabas, palavras, frases, períodos. Só isso? É mais. É o quê? É analisar tudo isso. E aí, você falou o seguinte, que literatura nós vamos estudar expressões faladas em determinados o quê? Épocas, períodos. E isso muda. Por isso é arte de ler. Quando eu analiso um poema escrito hoje, é de um jeito. Quando eu vou analisar um poema de 1800, lá do realismo, do romantismo, do barroco, nós temos que entender o quê? O contexto histórico em que ele foi o quê? Escrito. Para que eu possa entender. Por exemplo, um Gregório de Matos. Vou pegar um Gregório de Matos, que todo mundo conhece. Quem lembra o apelido de Gregório de Matos? Boca do Inferno. E por que ele tinha... Essa mulher mata tudo, né? Eu tô pra perguntar coisa que ela não sabe, hein? E aí eu pergunto pra vocês, então, Boca do Inferno, certo? E por que ele tinha esse apelido de Boca do Inferno? Vamos lá, homens. Porque ele criticava a igreja. Só criticava. E por que ele criticava a igreja? Rapaz, quase, hein? Quase, hein? Vamos lá. E por que ele criticava? Porque foi o período em que estava nascendo o quê, pessoal? A reforma o quê? Religiosa. Exatamente, a reforma protestante. Olha que importante que eu entenda o quê? O contexto histórico. Para que aí sim eu consiga analisar. Então quando a gente colocar um poema aqui no quadro, quando lá na prova você encontrar qualquer poema, você vai falar assim, opa, esse aí é do poema do realismo. Esse é do parnasianismo. Então nós já sabemos as características daquela época. Acabou. Ficou fácil de entender. Quando eu entendo o contexto histórico, a característica de cada período, já ficou mais fácil analisar. Eu peguei um poema lá de Manuel Bandeira. Opa, Manuel Bandeira, modernista. No modernismo aconteceu isso. Então eu sei. No romantismo, por exemplo, olha, o nome já está falando, romantismo. Qual é a principal característica do romantismo? Do barroco nós já falamos, é uma crítica. E do romantismo? Quem lembra algum poema do romantismo? O que era a característica do romantismo? Idealização da mulher. Idealização da mulher. Tá? Então você matou romantismo e idealização da mulher. Peguei um Álvares de Azevedo, opa, já sei que tem idealização da mulher. É uma característica. Eu já vou fazer a leitura daquele poema pensando na idealização da mulher. Então nós temos que entender, para facilitar a análise de qualquer poema, entender
as escolas literárias. O que são escolas literárias? Períodos pré-determinados por datas que são didáticas, tá, pessoal? Boa noite, datas que são didáticas. Por que eu estou falando datas didáticas? Porque nós vamos chegar um momento e falar assim, gente, o Barroco começou em 1601. Mas, pelo amor de Deus, ele não começou em 1601. 1601 foi o marco, né, que determinaram para iniciar o Barroco. É claro que esse contexto começa o quê? Começa antes. Tá? E mesmo após 1601, eu vou ter o quê? Ainda características. Então, toda escola literária, eu vou ter o quê? Um período, nós vamos chamar período de transição. Então, vai ter um período de transição entre essas escolas, o quê? Essas escolas literárias. Bom, já que eu falei de escolas literárias, então já vamos fazer um gráficozão, tá? Para que a gente possa entender essas escolas literárias. Eu tenho as escolas literárias ou períodos literários, como vocês encontrarem, tá? Porque a gente tem vários nomes. Do Brasil e tem o de Portugal. Vocês vão ver que quando acontece o romantismo aqui, também está acontecendo em Portugal. Claro que lá começou um pouquinho antes, até porque o Brasil, né, sempre um pouquinho o quê? Atrasado. Sempre um pouquinho atrasado, não tem como, né, pessoal? Então vamos pensar. Quem lembra a primeira escola literária de Portugal? Por que eu vou falar de Portugal? Qual é a nossa influência? Completa de onde? De Portugal. Né? Nós fomos colonizados por Portugal. Então a nossa influência é portuguesa. Mas vamos lá. Quem lembra a primeira escola literária portuguesa? Quem lembra? Vamos lá. Vamos puxar isso aí na memória. Trovadorismo. Então é a primeira escola literária de Portugal. Então vamos fazer uma linha do tempo? Então nós vamos fazer aqui o seguinte, ó. Linha do tempo eu vou puxar aqui, ó. Vou esticar. Ok? Eu não vou colocar datas hoje para não espantá-los. Ok? Então, trovadorismo, que começa em 1198. Ok? Então vamos lembrar o seguinte, pessoal. Não vou entrar mais em detalhes, tá? Trovadorismo, primeira escola literária, tá? Então eu vou aqui, ó. Trovadorismo. Depois. Humanismo. Depois. Classicismo. Pronto. Vou parar aqui da literatura portuguesa, ok? Então eu tenho aqui, ó, trovadorismo, humanismo, classicismo. Aqui começa então a escola clássica, tá? Isso tudo antes de 1198. A literatura, já que ela é a arte de ler e de escrever, vamos pensar, quando é que começa a literatura no Brasil? Quando começa a escrever sobre o Brasil. Antes disso, tinha literatura no Brasil? Não. Tinha. Ah, peguei! Tinha literatura no Brasil. Peguei! Sabia! Tínhamos literatura o quê? Indígena, mas não era escrita, então nós não tínhamos a literatura que a gente conhece hoje, tá certa? Olha lá, nós tínhamos a literatura indígena. Pessoal, só que a literatura indígena não era o quê? Escrita, e aí ela se perdeu no ar. Vamos pensar? Quando nós falamos, claro que é importante a fala, mas quando você promete alguma coisa. Vamos lá, meninas. Quem tem namorado aqui? Tem namorado? Tem namorado? Já prometeu alguma coisa pra você? Já? Ele escreveu? Não, então desconsidera, minha querida. Desconsidera. Gente. Não, mas porque o homem é um ser santo e puro. O homem é um ser santo, é claro que ele cumpriu. Mas olha só, gente, aqui, olha, tá vendo? O dela é. Gente, aquilo que está escrito está registrado. Tem como se estudar. Agora, aquilo que era só falado, infelizmente, se perdeu. E a literatura indígena, como eles eram povos que não escreviam, tá? Eles eram ágrafos, que são pessoas ágrafas, que não conhecem o quê? Escrita. Grafo vem de grafia, a prefixo de negação. Normal, anormal.
Então eles eram ágrafos, então eles não tinham escrita. Então essa literatura, ela não veio para ser estudada, ok? Diga. Uma pergunta, eles não escreviam como a gente escreve hoje em dia ou eles escreviam da maneira deles? Não, vamos lá. O que, que nós temos hoje, por exemplo, vamos pensar naqueles aerógrafos que tem, né? Então aquilo é um tipo de escrita. Isso, eles não tinham uma escrita nossa. Não. Tá? Então eles tinham, porque as pessoas elas se comunicam de várias formas. Nós conhecemos o que nós chamamos de alfabeto, não é isso? Então eles tinham sim a forma deles o quê? Escrever, deles se manifestar e deles registrarem também. Aí isso era considerado linguagem ou não? Linguagem sim, não a literatura que era a arte de ler e escrever. Tá? Então eram ágrafos porque não tinha grafia, essa escrita do alfabeto que nós conhecemos. Por isso que a literatura brasileira, então ela começa quando? No ano de 1000 e... A brasileira. Vamos pensar. Não é a arte de ler e escrever? Já escreviam sobre o Brasil? Não, em 1500? Escreviam. Ah, então a nossa literatura começa no ano de 1500. Mas não falam que, tipo, o quinhentismo não é uma escola... Sim, vou chegar lá. Então a nossa literatura começa no ano de 1500. Mas eu disse que é a arte de ler e escrever, não é isso? E aí do ano de 1500 até o ano de 1601, nós temos um período chamado de quinhentismo. Só que o que é que tinha de escrita? Quem estava no Brasil? Vamos pensar, quem é que estava no Brasil? Os portugueses e os índios, somente. Tá? Então existia a literatura no sentido de arte da palavra, porque eu vou falar já para vocês o seguinte, o texto literário existem de dois tipos. O texto em verso e o texto escrito em prosa. O texto em verso é o poema. O texto em prosa é aquele escrito em parágrafos. Que já nós vamos ver que é o primeiro capítulo de vocês aí, onde fala de gêneros literários, que nós vamos entrar daqui a pouco. Gênero lírico, gênero épico e gênero dramático. São os três principais gêneros. Lembrando que o gênero lírico se subdivide, ok? Mas vamos pensar, 1500 então, pessoal, começa a nossa literatura. Alguns críticos não consideram o ano de 1500. Por quê? Porque as cartas não eram trabalhadas. Elas eram simplesmente o quê? Textos descritivos sobre o Brasil. Mas nós vamos ter a chegada de quem aqui no Brasil? Vamos pensar, quem é que chega no Brasil depois? Os portugueses chegaram, e quem de Portugal chega no Brasil? Os jesuítas. Aí sim é onde começa uma linguagem bem mais do que trabalhada. Então olha só, trovadorismo, humanismo e classicismo, as três escolas literárias que vão nos dar uma base, ok? E aí aqui no Brasil começa a nossa literatura o quê? Brasileira. Pessoal, isso aqui é período, é escola literária. Então vejam que os textos escritos neste período aqui, 1198, vou até colocar logo aqui, ó, 1434, tá? Então, os textos escritos nesse período, eles terão características em comum. E olha aí como é que ficou fácil a gente analisar poema. Porque às vezes a gente pega um poema e fala assim, nossa, mas não entendo nada desse poema. Ficou fácil, porque quando eu entender essas escolas literárias, eu vou bater, opa, Gregório, barroco, reforma religiosa, crítica à igreja, pronto. Romantismo, idealização da mulher, Álvares de Azevedo é romântico, opa, idealização da mulher. Realismo, crítica à sociedade, porque nós vamos ter a Revolução Industrial surgindo. Machado de Assis, crítica à sociedade. A Luiz Azevedo, naturalismo. Simbolista. Então, quando a gente entender essas escolas literárias dentro do contexto histórico, acabou. Nós vamos matar qualquer poema que vier na nossa frente, nós vamos conseguir entender. Então, a primeira escola literária foi uma escola literária chamada quinhentismo. Brasil, agora Brasil, ó. Aqui literatura portuguesa, aqui literatura brasileira, tá? Então, 1500, nós vamos ter o quinhentismo com o início da literatura brasileira. E o marco, considerado o marco inicial, é a carta de Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha era o escrivão da Armada de Cabral. Então, ele escreve, né,
toda a viagem começa a descrever o Brasil. O território brasileiro. Vai descrever os indígenas, né, essa resposta. Ele descreve como é que estava chegando, que avistou as terras. Então era um material que não tinha arte. Ele tinha uma o quê? Descrição. Então a carta, ele é o marco inicial da literatura brasileira. De Pero Vaz de Caminha. E aí nós temos as escolas literárias. Olha só, quinhentismo, aí eu tenho barroco, lá em Portugal e aqui no Brasil, barroco também. Olha lá, ó. Quinhentismo, barroco, arcadismo. Arcadismo. Pronto. Aqui nós vamos dar uma pausa. Por quê? Porque nós temos aqui quinhentismo, barroco, arcadismo, 1500, 1601, com prosopopeia de Bento Teixeira, para a gente anota direitinho, 1768, com obras de Cláudio Manuel da Costa, e 1836, com a obra Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães. Ok? Bom, 1836. Eu falei, opa, vamos dar uma pausa. Porque antes de 1836 nós temos uma data extremamente importante. Extremamente importante. Qual que é? Independência do Brasil. Que ano? Eita ferro! Jesus iluminar esta alma! Independência do Brasil foi em que ano? Marcão, independência do Brasil, gente, 1822. Então aqui vai acontecer, galera, 1838, quase, né? Não, foi 88. O quê? Foi 1888. Ah, não, é proclamação. Confundiu, mas independência do Brasil, 1822. E aí, pessoal, olha só. Teremos aqui, então, uma divisão. Nós vamos ter aqui a chamada Era Colonial, tá? Então, quinhentismo, barroco e arcadismo, nós vamos chamar de Era Colonial. Ô, Júnior, por que nós vamos chamar de Era Colonial? Éramos uma colônia e a influência era mais forte ainda, tá, pessoal? Por que eu estou falando que a influência era mais forte? Porque ela ainda existe, tá? Ela ainda existe. Essa influência ainda existe e ela é muito forte, ok? Bom, a partir de 1836 nós vamos ter aí na nossa literatura a chamada, então, o que, pessoal? Era Nacional. Que vai de 1836 até os nossos dias atuais, ok? Então vai até os nossos dias atuais. Bom, e aí olha só como eu falei para vocês. Isso aqui então é considerado o quê? É chamado de quê? Escola literária. Período literário, ok? Que eu tenho características em comum. Barroco, eu tenho características em comum, tá? As obras daqui, Gregório de Matos, né? Arcadismo, Cláudio Manuel da Costa. Então nós vamos falar depois de autor por autor, escola literária por escola literária. E aí vai facilitar. Vamos pensar na prova, tá? Bater o nome de um autor, eu tenho que identificar qual a escola literária dele. Porque eu sei o contexto e eu sei essas características que tem em comum. Isso é o basicão, tá? Bom, após a Era Nacional, então, eu tenho o quê, pessoal? Romantismo. Então, romantismo, vou ter que abreviar aqui, tá? Realismo e naturalismo acontecendo ao mesmo tempo, tá, pessoal? Realismo e naturalismo acontecendo ao mesmo tempo. Nós vamos falar depois dessa diferença de realismo e naturalismo. Depois eu tenho uma outra escola literária chamada simbolismo. Simbolismo. Depois eu tenho pré-modernismo e eu tenho o modernismo. Tá? E aí depois eu tenho ali as obras contemporâneas, né? E aí deve estar faltando alguma coisa. Tá faltando o quê? Alguém falou. Várias vezes alguém falou assim, uma escola literária. Eu ouvi. Parnasianismo. Ô, Júnior, mas cadê o parnasianismo? É uma escola de transição, né? Transição? É transição,
E cadê o parnasianismo? Cadê o parnasianismo? Onde é que ele está nessa linha do tempo? Ele fica entre, eu acho, naturalismo e simbolismo. Na verdade, o que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, acontecendo o parnasianismo. Nesse mesmo período. Aqui eu tenho acontecendo o parnasianismo. Ô Júnior, mas e por que o parnasianismo está fora dessa linha do tempo? Por que ele está fora dessa linha do tempo aí? Vamos lá, pessoal. Eu falei para vocês que existem dois tipos de texto. O texto escrito em verso e o texto escrito em prosa, tá? Já já nós vamos falar dos gêneros disso aí. O texto escrito em verso é o que vocês conhecem como o quê? O que é o texto em verso? É o poema. O poema é o verso, né? O verso é uma linha segmentada, né? Inclusive, visualmente, eu bato no olho e já sei que é um poema. Por quê? Porque o poema é isso aqui, ó. Vamos imaginar uma folha aqui, tá? Então eu tenho aqui o título e eu tenho aqui o que nós chamamos de verso. É uma linha segmentada. Nós vamos, inclusive, medir essas linhas. São versos decassílabos e etc. Então, cada linha dessa eu chamo de quê? Não, cada linha eu chamo de verso. A união dos versos que eu chamo de quê? De estrofe. Então, isso aqui, ó, é o que nós chamamos de poema. O poema mais conhecido é o soneto. O que é um soneto? Poema composto de 14 versos, distribuídos obrigatoriamente em quê? 2 quartetos e 2 tercetos, que é o que nós chamamos aqui de soneto. Ok? Desculpa, gente. Só tem esse tipo de poema? Não. Tem vários outros tipos de poema, poemas livres, poemas com só quatro estrofes, sendo 4 quartetos. O mais conhecido, o mais tradicional é o soneto. Mas a gente bate o olho, eu sei que isso aqui é o quê? É um poema. Diga. Só precisa decorar o soneto? Não entendi. Pra ESA, tipo assim, tem que fazer uma prova da ESA, só precisa decorar como que funciona o soneto. Ou necessariamente precisa saber das outras formas também. Não, vamos precisar saber das outras formas, principalmente a prosa, tá? Olha só, peguei aqui o livro, abri. Isso aqui é o quê? Poema. Por quê? Eu já sei, ó, tá escrito o quê? Em versos. Imagina que isso aqui fosse um texto literário. Isso aqui seria um texto o quê? Em prosa. Prosa formada por parágrafos, tá? E aí pode ser, por exemplo, uma narrativa, tem vários. A gente vai chegar lá, ok? Só quero que vocês entendam, então, que o texto em verso é o que nós vamos chamar de poema. Nesse caso, um soneto, que eu tenho 2 quartetos e 2 o quê, pessoal? E 2 tercetos, tá? Então isso aí é o que nós vamos chamar de poema, beleza? E soneto porque tem esta forma fixa. A prosa é aquele formado por parágrafos. Geralmente ele é o quê? Narrativo, né? É o texto narrativo. É o conto, é o romance, é a novela, né? Ele então é parágrafo e geralmente ele é narrativo. Se ele é narrativo, ele conta uma história. Opa, mas eu posso contar uma história em verso? Posso. Eu posso ter um poema também narrativo, ok? Nós vamos chegar lá, beleza? Mas eu estava explicando por que surge o parnasianismo. Vamos pensar. Tirando as cartas do quinhentismo, o barroco era o texto escrito em versos. Gregório de Matos era o poeta, conhecido como boca do inferno, né? Criticava a igreja. Então nós vamos já ler os poemas de Gregório de Matos. Então Gregório de Matos, inclusive, ele criticava a igreja, tá? Deixa eu tentar lembrar um poema de Gregório aqui. Pequei, Senhor, mas não porquei pecado. De vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai-me, e não queirais, pastor divino, perder em vossa ovelha a vossa glória. Entendi nada, Júnior. Mas vamos pegar verso a verso? Olha só. Olha quando ele fala assim, pequei, Senhor, mas não porquei pecado. O que ele está dizendo? Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Pequei, mas não porque eu quis. Gente, para você ter a salvação, a primeira coisa é o quê?
O arrependimento. Então ele está dizendo, pequei, mas não foi porque eu quis não, hein, Senhor? Ó, beleza, ó, dele. Pequei, Senhor, mas não foi porque eu quis não, hein? Da vossa alta clemência me despido. O que é despir? Tirar a roupa, né? Como você é muito bom, da sua vossa me despido. Agora, olha por que o cara foi chamado de boca do inferno. Porque quanto mais eu tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais Olha o que ele diz para Deus. Senhor, pequei, mas não foi porque eu quis não, ó. Mas mais eu peco, mais você tem a obrigação de me perdoar. É. E por que ele fala isso? Porque depois ele fala lá, ó. Porque na Bíblia diz, Senhor, eu sou a ovelha desgarrada. Cobrai-me, recuperai-me, pastor divino. Está dizendo, olha, eu sou a ovelha desgarrada, você tem que me recuperar. Porque na Bíblia diz que quanto mais você salva as ovelhas, mais você fica feliz. Aí é fácil, pequei, mas não foi porque eu quis não, ó. Eu sou a sua ovelhinha desgarrada. Gente, foi por isso que ele foi chamado de quê? Boca do inferno. Nós vamos ver outros poemas dele, tá? Então olha só. Gregório, poema. Os padres, cartas. Entrei no arcadismo, poemas. Por que só poemas? Porque o poema ele é fácil, ele pode ser recitado. Eu posso recitar vários poemas aqui para vocês. O poema, ele precisa estar escrito, não, ele é recitado. Ele é falado. Agora, um texto escrito em prosa, tem como a pessoa chegar e recitar? Não, porque é o quê? É uma história. Pode ser contada, né? Mas lembrando que quem conta uma história, quem conta um conto, aumenta um ponto. Já ouviram desse ditado? Então é claro que o texto em prosa, ele precisava de um desenvolvimento, que no Brasil até então não tinha. Sabe quando é que surge o texto em prosa no Brasil? Só aqui, ó, no romantismo. Por que no romantismo? Isso, tá, as historinhas, mas por... Hã? É porque já tinha pessoas que liam e... Também. Aquelas mulheres que escreviam nos diários. Também, mas vamos lá. Mas por que surge no Brasil, então, só no romantismo o texto em prosa? Tem escolas também da expressão detalhada da natureza, do ambiente. Segunda Revolução Industrial. Surge no Brasil o quê? A imprensa. E aí vão surgir os folhetins, que até então não tinha no Brasil. Então nós não tínhamos como imprimir nada. Quando surgem os folhetins, é tanto que o romance em prosa que surge aqui... Cuidado, não confundam romance com romantismo. Tá? Eu tenho romance romântico, eu tenho romance realista. Tá? Que vai denunciar problemas sociais. Por exemplo, o romance naturalista. O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Alguém já leu? O Cortiço? Que vai denunciar problemas sociais. Vai falar de sexo, vai falar de tudo que vocês pensarem. Mas é um quê? Romance. Tá? Então, romance é um tipo de texto escrito em prosa. E tem esse nome romance porque ele surge aonde? No romantismo. Mas ele necessariamente é uma história de amor? Não. Romance é um tipo de texto escrito em prosa. Bom, então vamos lá. Isso tudo para chegar no parnasianismo, para explicar. Então, no romantismo, surge o quê? O texto escrito em prosa. E aí surge, é claro, os romances românticos. Veja que não é uma redundância, tá, pessoal? Romance romântico. Um dos primeiros romancistas no Brasil foi quem? José de Alencar, tá? Que escreve aí, por exemplo, Senhora. Nós vamos chegar lá para falar da obra Senhora, romance romântico, onde Aurélia Camargo é uma mulher extremamente idealizada. Então, só surge o romance no Brasil aqui. Beleza, então aqui eu tenho 3 fases do romantismo, inverso, fase indianista, fase ultrarromântica e fase o quê? Condoreira, Castro Alves. A gente vai entrar em fase por fase, tá? Depois surge o realismo, denunciar problemas sociais.
Gente, o poema por si já se tem uma ideia de que ele é o quê? Fala de amor. Nem sempre. Nós vamos chegar lá no pré-modernismo, por exemplo, nós vamos ter autores ali que não falam de amor. Por exemplo, Augusto dos Anjos. Alguém já ouviu falar sobre Augusto dos Anjos? Psicologia de um Vencido. Ele escreve um poema. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro da escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco, profundissimamente hipocondríaco. Sobe minha boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Gente, olha o poema. Já o verme, este operário das ruínas, anda a espreitar meus olhos para roê-los. Pergunto a vocês, esse poema fala de amor? Não, mas é um poema, tá? Então, para a gente não confundir, poema nem sempre fala de amor, romance também nem sempre fala de amor. Então, olha só, surge no romantismo romance romântico José de Alencar, tá? Né? Senhora, a Viuvinha e aí por diante vários outros. O realismo, quando ele começa a denunciar problemas sociais, também vem os romances realistas. E aí eu tenho no realismo Machado de Assis. Quem lembra de uma obra de Machado de Assis? Ah? Pode falar. Da obra, sim, pode falar. A Igreja do Diabo é um conto dele. Quem lembra de um romance? De Machado? Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? E aí eu tenho o naturalismo com Aloysio Azevedo, o Cortiço. Bom, e aí vem a grande pergunta. E os grandes amantes da arte pensaram que eu tinha no romantismo poemas, certo? Eu tinha no romantismo poemas, e aí eu tenho no realismo, naturalismo o quê, pessoal? Texto em prosa, romance. E aí vem a grande pergunta, e o poema? E cadê o poema, que era aquela obra trabalhada? Trabalhada por quê? Porque um poema, pessoal, ele não só tem versos, mas ele tem acompanhado geralmente de quê? Rima. De que mais? Metrificação. O que é a metrificação? Contagem das sílabas poéticas. Geralmente o soneto, os versos são o quê? Decassílabos. Ritmo. Tinha todo um trabalho com texto em verso. E aí veio a pergunta... E o poema vai morrer? Porque surge no romance, no romantismo o romance, chega o realismo, só trabalha romance, e aí vem a pergunta, e o poema vai morrer? Vai acabar? Não. E aí surge uma nova escola literária, com 3 grandes escritores. Raimundo Corrêa, Olavo Bilac, né? Vou citar esses 2 primeiro. Raimundo Corrêa e Olavo Bilac, tá? Que vão trabalhar o quê? O chamado parnasianismo. Por isso, pessoal, que o parnasianismo, ele surge aqui, ó, paralelo ao realismo naturalismo. Não é na mesma época não, tá? Aqui, ó, 1881, tá? E aqui 1882. Então ele surge paralelo ao parnasianismo e ao naturalismo e vai se estender até o simbolismo, tá? E o parnasianismo foi uma escola literária que fez o quê, pessoal? Uma escola literária que trabalhou somente poemas. Principal característica do parnasianismo era a chamada arte pela arte. E aí vieram muitas críticas ao parnasianismo. Por quê? Porque disseram que o parnasianismo era vazio. Porque eles se preocupavam simplesmente em ser um poema o quê? Perfeito. E perfeito para o parnasianismo era a parte o quê? Estética. Tá? Isso para eles era o quê? O parnasianismo. Então eles queriam fazer um poema perfeito. O poema perfeito era um poema, um soneto, todo decassílabo, com as rimas perfeitas. Já já nós vamos falar de rima. Ah, Júnior, o que é rima perfeita? Rima imperfeita, tá? Então eles queriam trabalhar exatamente essa parte estética do poema. E ficou de lado o conteúdo no parnasianismo. Então, por exemplo, no parnasianismo eu tenho lá Vaso Grego, um poema. E o que ele fala nesse poema? De um vaso. E aí? E o que tem esse vaso? Ele é perfeito. Tinha amor no vaso? Não.
Você se apaixonou pelo vaso? Não. E aí o poema acabou se tornando meio o quê? Frio. Se tornou frio. Mas, esteticamente, o quê? Perfeito. Tá? Então, isso é o parnasianismo. Arte pela arte. Bom, depois eu tenho o simbolismo, tenho o pré-modernismo e tenho o modernismo brasileiro, tá? O modernismo e o romantismo foram divididos em fases, tá? O romantismo também tem 3 fases: fase indianista, fase ultrarromântica e fase condoreira nos poemas. E o modernismo também tem 3 fases: primeira fase, segunda fase, terceira fase, tá? Fase do radicalismo, que veio aqui em 1922, que acontece uma coisa muito importante: Semana da Arte Moderna, tá? Que foi um choque para a sociedade. Era algo novo, extraordinário, nem tanto, tá? Mas surge aí a Semana da Arte Moderna, 1922, tá? Que vai até 1930, quando começa a segunda fase, né? Na segunda fase nós já temos lá uma estabilidade dessa arte. Quando eles viram, opa, aquele radicalismo não adiantou muita coisa não. E aí eu tenho a terceira fase do modernismo, onde se volta novamente um ecletismo, tá? Agora prestem atenção numa coisa antes da gente começar minuciosamente a falar disso aí. Tá tranquilo até aí? Tá? Beleza, vamos pensar o seguinte. Para surgir uma escola literária, o que tem que acontecer com a outra? Ela vem igual a outra? Não, ela tem que ser o quê? Novidade. Ela tem que ser novidade. Porque senão ela vai ser o quê? Continuidade. Tá? Por isso que eu falei para vocês que essas datas aqui, ó, tá? Não precisa copiar essas datas não, tá? Que essas datas aqui, na verdade, pessoal, elas são simplesmente marcos. Marcos. Por quê? Porque a escola literária, na verdade, eu poderia, inclusive, dizer isso aqui, ó. Elas são assim. Elas nascem como tudo na vida. É ou não é? Como é que funciona tudo na vida? Nasce, cresce, chega no ápice, envelhece e morre. É ou não é? Né? Como é que é seu nome aí, que tem o seu namorado é uma paixão danada, é o único homem santo que existe na face da terra? Como é que é o nome dele? Mas ela já entende que o homem é um ser santo, mas o homem é um ser santo e puro. Né? O homem é um ser santo e puro. Como é que é o nome dele, seu santo? Como? Salmi. O Salomão, o Salmi. Mas olha só, tem quanto tempo de namoro? Tem quanto tempo de namoro? Ele é o Jesus. Vai chamar ele de Sazon. Sazon. Mas vamos lá, pessoal, olha só. 3 aninhos de namoro. Gente, tá naquela fase linda. Ela tá naquela fase assim. Dá mais um passo. Né? Mas, gente, namoro também é assim, ou não é? Nasceu, cresceu, olha lá, ó. Aí e aí, decadência total. Funciona assim. Meninas, cuidado. Abram o olho de vocês. Né? Então, nossa, esse aqui a decadência está muito rápido. Vamos até melhorar esse gráfico aqui. Marcão que não vejo gente fazendo gráfico. Uma pessoa de matemática. Pronto. Mas tudo é assim. Nasceu, cresceu, desenvolveu, entrou em decadência. Temperou tudo, acabou. O tempero acabou. Sazon acabou, né? Brincadeira. Não vai, né? É conversa fiada. Você tá com quanto tempo de namoro? Tô com 7 meses. 7 meses ainda tá? Esse ali? Eles dois são muito bem juntos, tem que ver. É aquele ali? Tá na fase boa ainda, né? Tá. Pô, então tá. Ela tá aqui, posso falar nada não. Mano. Depois a gente conversa lá fora. Mas olha só. Tá mais ou menos aqui, 7,5, decadência não. Né? A escola literária é assim. Agora, quando é que surge a outra escola literária? Quando acaba? Decadência. Quando entra em decadência. Então, por exemplo, quando é que você vai arrumar outra namorada? Quando aquela já estiver meio assim, você já arruma outra, né? Pra girar.
Brincadeira. Botar uma situação difícil pro rapaz. Mas olha lá, pessoal. Quando é que surge a nova escola literária? Vamos lá. Quando é que surge a nova escola literária? Quando essa escola literária começa a entrar aqui, ó, em decadência, é porque já vem surgindo o quê? Uma nova escola literária. E essa data seria esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é exatamente quando uma passa da outra, tá? Então, assim, cuidado, tá, gente? Quando assim, não manda mais flores, não liga todo dia, né? Quando você liga e fala, não, depois eu te ligo, não sei o quê. Às vezes já vem surgindo, né? A linha já tá, a linha entende que é outra namorada surgindo aí, né? Porque nisso é assim, né? Puxa, cara, ele é ciumento, a Vera já olhou pra ele assim, com a cara assim, faz isso pra tu ver. Faz isso que eu te acerto. Não se preocupa não, companheiro. Eu entendo. Porque eu sou do tipo machão. Macho virou reprodutor de selvagem dócil. Manda na mulher. Quando ela não tá, né? Quando ela tá, a gente fica quietinho. Olha, já tá de sacanagem comigo. Qual é, meu? Isso é porque você nunca me viu preparando para fazer a dancinha. Vamos lá. Então, isso fica gravado. Ixi, é mesmo. Vamos parar com ela. Sempre fica gravado. Então vamos lá, pessoal. Então, ó, agora é sério. Então, isso é período de transição, ok? Agora, só surge uma escola literária nova quando começa a surgir o quê? Outra. É ou não é? E aí, pessoal, vem em oposição a que existe. Então vamos pensar o seguinte. No quinhentismo, pensa comigo. No quinhentismo, que eram as cartas, era uma linguagem simples ou uma linguagem trabalhada? Simples. É tanto que eu falei para vocês, é tanto que, como a Sara mesmo falou, em alguns livros dizem que o quinhentismo não é considerado escola literária. Então é uma linguagem o quê? Simples. Bom, se o quinhentismo é uma linguagem simples, o arcadismo é trabalhada. É tanto que vem os poemas de Gregório de Matos, tá? Linguagem o quê? Trabalhada. Bom, pela lógica, o arcadismo não. Simples, porque ela vai se opor ao barroco. Então aqui no arcadismo eu tenho uma linguagem o quê? Simples. Claro, pessoal. Hoje, mas você falou que era uma linguagem simples. Eu não falei que é uma linguagem fácil, mas é uma linguagem mais simples. No romantismo, trabalhada. No realismo, simples, ó. Então linguagem trabalhada, linguagem o quê? Simples no realismo. Aliás, o realismo ele queria denunciar problemas o quê? Sociais. A preocupação dele não era o quê? A linguagem. Diga, esqueci seu nome. Hã? Carla. Fala, Carla. O que seria mais ou menos uma linguagem trabalhada? Uma linguagem, por exemplo, o poema tem uma linguagem trabalhada, né? Rebuscada. Isso, rebuscada, né? Então quando você pega, por exemplo, um José de Alencar, ele tinha uma linguagem rebuscada, diferente de um Machado de Assis, que era uma linguagem simples. Agora, pessoal, entenda o seguinte, linguagem simples não é uma linguagem também tão fácil assim, tá? Até porque nós estamos falando, é igual, pô, professor, você falou aí de o Cortiço, ele tem uma linguagem mais simples, ele não tem essa preocupação de uma linguagem tão rebuscada, por exemplo, como no romantismo. Diga. Não, você não ia perguntar? Tá? E aí vai assim por diante. Então, olha lá, linguagem trabalhada, linguagem simples. No simbolismo, linguagem o quê? Trabalhada. E no pré-modernismo? Opa, para aí. Aí chegamos num período, num momento que o pré-modernismo é o que nós vamos chamar de ecletismo. Tá? Imaginem vocês que cansou. Ah, quer ver? Vamos pegar um exemplo legal? O corte de cabelo O corte de cabelo já foi, por exemplo, um marco para a sociedade? Já. Perdão, gente. Por exemplo, as pessoas tinham cabelo, os homens, pega os homens. Cabelo normal, cabelo nosso. Ok? Os homens que queriam radicalizar, o que eles fizeram? Não. Cabelo comprido. Começaram um período a usar o cabelo comprido. E esse cabelo comprido, em alguma época, eram pessoas o quê? Radicalistas. Que fugiam ao padrão da sociedade que existia até então. Aí eu te pergunto, hoje, o cabelo comprido é de um cara de radical? Não. Se tornou uma coisa o quê?
normal, comum. Aí o que os radicais fizeram? Não, antes disso. Cabelo comprido e agora? Raparam a cabeça. Skinheads. Aí eram os radicais. E aí eu te digo... Sim, então isso. Aí vamos lá. Aí o que aconteceu? Eu tinha o cabeludão, que era o radical, botava um violão nas costas, ele era discriminado pela sociedade, porque aquilo que é novo é discriminado. Aí se tornou comum, raparam a cabeça os radicais. Depois começaram a fazer os moicanos. E aí era sempre o quê? Algo novo. Você entendeu? E a literatura também foi assim. Era simples para você trabalhar, voltou a ser simples. Só que chega um momento onde você tem, por exemplo, hoje, tudo ao mesmo tempo. Eu tenho a pessoa que rapa de um lado, deixa o cabelo comprido do outro, porque é o que nós vamos chamar de ecletismo de ideias. Tá? Então o pré-modernismo, ele tem a junção dessas escolas literárias. Olha, vamos dar um exemplo das meninas. Saia. As meninas mais radicais antigamente começaram a usar o quê? Não, saia. Mini saia. Aí mini saia se tornou uma coisa normal. Aí começaram a usar saia longa. Né? E aí vai, a moda também vai acompanhando como a escola literária. Tá? Fala. Professor, você falando disso, cabelo grande, isso não seria tipo os hippies contra Ah. Sim. Exatamente. Tanto nós vamos ter uma semana de arte moderna depois que vai dar um conflito imenso. Tá? Então vejam que isso não acontece só na arte, isso acontece na moda, isso acontece em todos os momentos. E aí eu tenho o chamado de ecletismo de ideias. Aqui eu tenho a junção de tudo. E aí depois vem a primeira fase do radicalismo, junta de novo e aí por diante. Quem pode me dar uma outra característica de uma escola literária? Qual que é a escola literária? O romantismo tem duas fases, não tem? 3. Acho que a fase do meio que é a fase mais intensa com tudo. Sim, que é a fase da idealização da mulher, né? Que é a fase chamada ultrarromântica. A primeira fase é a fase indianista, ultrarromântica, depois a fase condoreira. Vamos lá. Quais dessas escolas literárias ela era mais, vamos pensar em objetivismo e subjetivismo? É o quê? Objetivo ou subjetivo? Objetivo, ótimo. Então, o realismo naturalismo, ele era objetivo, porque ele queria o quê? Mostrar a realidade. Então ele não dá volta não, ele era objetivo. Bom, e aí olha só, já matei as outras escolas literárias. Vamos pensar, deixa eu descer mais o parnasianismo aqui. Então, vou tirar aqui, era nacional também, vocês já entenderam. E aí aqui tem o parnasianismo, certo? E aí vamos lá, então você falou o quê? Parnasianismo. O realismo naturalismo, ele era o quê? Objetivo. Opa, se o realismo naturalismo era objetivo, o romantismo? Opa, subjetivo. O amor, a idealização da mulher era subjetivo. O argadismo? Objetivo. O barroco? Subjetivo. O quinhentismo? Objetivo. Cartas. As cartas. Você entendeu? Olha que legal, pessoal. Se eu mato uma escola literária, se eu sei a sequência, acabou. Eu sei as outras escolas literárias. Aqui, ó. Tá feio aqui. Pronto. Subjetivismo. Tá? Então eu tenho linguagem simples, linguagem trabalhada, objetivismo, subjetivismo, e as outras escolas, elas vão acontecendo. Olha que importante, pessoal, é a gente entender a sequência dessas escolas literárias. Peguei um poema, vou pensar no período. Peguei o período, pensei nas características. Aqui a gente tem que entender o seguinte, não vamos decorar nada. Vamos entender o que foi tudo isso. Nós vamos começar a falar agora de contexto histórico. Eu vou falar de como foi o descobrimento do Brasil. Tá? E vamos voltar aqui um pouquinho, porque eu tenho trovadorismo, humanismo e classicismo, certo? Literatura portuguesa. Bom, se o quinhentismo é linguagem simples, o classicismo também é linguagem o quê? Simples, eles acontecem ao mesmo tempo, depois barroco e aí por diante. O humanismo, pessoal, é um período de transição. E aqui no trovadorismo eu tenho uma linguagem o quê? Trabalhada. Tá? Olha lá, 1000 e pouco eu tenho uma linguagem trabalhada lá no período do trovadorismo. Aqui o que tinha no trovadorismo? Quem lembra? Ótimo, você falou uma característica fantástica. Vamos lá. Literatura brasileira.
Qual dessas é teocêntrica? Vamos lembrar, teocentrismo é o quê? Deus no centro. E em oposição ao teocentrismo eu tenho o quê? Que é o quê? Não, qual a característica? Teocentrismo? Homem. Antropocentrismo. Então vamos lá. Teocentrismo, antropocentrismo. Bati o olho nas escolas literárias. Qual é teocêntrica? Parou. Qual? Por que barroco? Nós falamos já hoje. Reforma o quê? Religiosa, reforma protestante. Deus era o centro. Acabou. Se aqui é teocentrismo, aqui é o quê? Antropocentrismo. Aqui. Antropocentrismo. Aqui. Teocentrismo. Ó aqui, ó. Antropocentrismo. Realismo. Gente, revolução industrial. Qual delas? Primeira, segunda, ou terceira ou quarta? Segunda, que era o que? Qual foi a revolução, a segunda revolução industrial? As das máquinas. Por isso que surge aqui o quê? Surge o que aqui? A primeira era o quê? A vapor. Não é isso? A primeira era a vapor. Segunda, as gráficas. E aí veio a gráfica, veio lá a imprensa, né? Os folhetins, tá? Então, o homem era o centro. Aqui o homem se sentiu o centro. Aqui não, ó. Reforma religiosa. Tá? Reforma religiosa, gente. O que foi a reforma religiosa? Como é que é o descobrimento do Brasil? Por que acontece o descobrimento do Brasil? Como que acontece o descobrimento do Brasil? Por que acontece o descobrimento? As Índias, mas aí, segundo ele, né? Vocês acreditam nisso? Há controvérsias, né? Há controvérsias. Sim. A expansão... Vamos lá. Se o tratado de Tordesilhas não foi para 98, Ah. e os documentos para 1500, por que então esse argumento? Vamos lá. Já. Na verdade, na América foi Espanha. Isso, então olha só, gente. Na verdade, existem grandes controvérsias. Eu não gosto de entrar nesse mérito não, até porque professor de literatura não sou de história, né? Mas existem grandes controvérsias nisso aí. Sim, claro, mas vamos pensar. Eu tenho lá expansão marítima, Napoleão querendo o quê? Invadir tudo, família real desesperada, faz o quê? Opa, expansão marítima. Vai para as Índias, porque né, o caminho por dentro estava fechado. E aí, não, descobriram o Brasil. Erraram o caminho e chegaram no Brasil. E como é que eles souberam voltar depois? É uma pergunta que eu faço. Como é que eles souberam voltar? Deve ser o Google Maps, né? O Waze, bota no Waze aí, caminho. Né? Então, olha só, pessoal. Segue aqui, você chega lá. Então, gente, olha só, olha que legal. Então eu tinha, na verdade, o trovadorismo, aqui eu tinha que sistema social, econômico e político na Europa nessa época? Feudalismo. Feudos. O que era um feudo? Era Um pedaço de terra. Que era do senhor o quê? Feudal. Quem morava ali? O senhor feudal, a senhora feudal e os fedelinhos. Quem mais? Os criados, classe mais baixa. Uma classe forte. O clero. Quem era o clero? A igreja. Porque o senhor feudal precisava da igreja do lado dele. Não é isso? Claro, até porque para as pessoas estarem ali naquele feudo. Olha só. Antropocentrismo. Aqui é a transição, tá? Então aqui eu tenho o quê? Teocentrismo. Olha a fortaleza que era o quê, pessoal? O clero. Tá? Mandava em tudo. Na verdade, era uma troca de favor, né? Eu tenho o poder da fala, da igreja, uma mão lava a outra, e o senhor feudal, opa, vem pra cá, porque aqui também todo mundo tem que acreditar nisso aí. Tá? E aí o que acontece? Vamos rapidinho então. Quando esse senhor feudal começa o quê? Sai o feudalismo e entra o quê? Cai o feudalismo, que é o sistema econômico, social e político da Idade Média. Aí vai entrar o quê?
Não, feudalismo, surge o capitalismo. Sim, já está encerrando, né? Tá, ainda mais um segundo. E como é que surge esse capitalismo? Por quê? O feudo fazia o quê? As pessoas no feudo eram fechados nos feudos, não era isso? Existia até guerras. Então o feudo tinha que ser o quê? Autossuficiente. Ele tinha que produzir aquilo necessário para o seu o quê? Para o seu consumo, para o seu sustento. E como é que começa a surgir o capitalismo aí, gente, nessa história toda? Mas quando é que surgem os comerciantes? Eu quero saber o porquê. Mas como se o feudo era fechado? Só que o mais esperto, aquele mais esperto falou assim, opa, deixa eu trocar. Sobrou aqui, ele corria no feudo do lado e começava a negociar. Começa a surgir uma nova classe, a burguesia, pessoal. E essa burguesia vai contra quem? Contra a... Não podiam, quem podia acumular o bem era a igreja. E aí o que acontece? A burguesia fez o quê? Começou a acumular, vai contra a igreja. E aí surge o quê? Uma nova classe, a burguesia, e uma nova religião. Que era o quê? Surgindo aí o protestantismo, que era um protesto àquela igreja católica. Sim, aí começa a surgir a moeda, né, pessoal? E lembrando, que moeda era essa antes? Tá, e essa troca, através de quê também? Qual era uma moeda muito forte, só pra gente finalizar hoje? Era o sal. Sabia que se trocava... Aê! Pronto, finalizamos com chave de ouro. Chave de ouro. Salário. Sal. E isso, salário vem porque o sal, gente, ele podia conservar, podia guardar. Tá? Então se trocava pelo sal, porque o sal você podia acumular. É onde surge o nome salário. Você está vendo que a literatura vai ter que caminhar junto com a história? E a gente vai começar a entender o que eram as trovas da época. Ok, pessoal? Beijo para vocês. Até, sem ser semana que vem, acho que na outra. Acho que é uma aula de literatura, uma redação. Enfim, a gente se encontra logo, logo. Tá bom? Beijos para vocês. Falou, companheiro. Boa sorte, viu?